Olá pessoal, aqui é o pastor Hernani. Antes de você ouvir essa mensagem poderosa, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, eu estou aqui com uma promoção da nossa editora. Você sabe que a editora Vem é uma editora missionária, uma editora da Missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial, com missões na África e em tantos outros lugares. E é muito importante você ouvir a gente falar. Eu estou com uma promoção desses livros. Precioso Espírito Santo, que eu falo de dons, o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, muito maravilhoso, o livro de Charles Spurgeon, Graça para o Culpado, o meu livro Incrível Graça, o meu livro O Ladrão da Noite, Contagem Regressiva para o Arrebatamento, e o mais recente livro do pastor Luciano Subirá, que também lançou aqui conosco pela editora Vem, Impacto de Santidade, Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários. Vamos ver, são 6 livros, uma promoção imperdível por R$ 150. Se você entrar agora, a promoção vai ficar até o mês de agosto de 2019. Depois do mês de agosto de 2019, não terá mais a promoção. Você vai entrar no site agora, editoravem.com, você vai comprar, vai chegar esse kit na sua casa, tá bom? São 6 livros por R$ 150, esses livros maravilhosos, beleza? Um abração. Meus irmãos, nós começamos domingo passado uma série sobre pecado ou pecados, pecado sexual. E hoje eu vou falar sobre lascívia e masturbação. Gálatas 5:19 diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas, são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Continua, verso 20, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais os advirto, como já vos preveni antes, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Às vezes eu me pergunto se os crentes creem no que leem. O que você leu aqui é verdade. Parafraseando a última frase do verso 21. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito, nos instrua, nos ensine, pregue a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Um homem ou uma mulher, independentemente da idade, eu não vou falar por faixa etária, vou usar os termos genéricos, jamais terá um coração puro enquanto estiverem equivocados a respeito de lascívia e masturbação. Todos nós devemos saber de uma vez por todas que essas duas coisas são completamente erradas, ou é errado diante de Deus. Enquanto você viver minimizando esses dois grandes problemas, você jamais se libertará do vício do pecado sexual de qualquer espécie. Existe um problema muito grave na pornografia, porque a pornografia é a mãe de todos os pecados morais. Todos os pecados morais começam com a pornografia. Vou citar alguns. 90% dos pedófilos começaram por ser viciados em pornografia. Há um tempo atrás, uma mãe veio falar comigo que estava preocupada porque pegou o filho espiando ela enquanto tomava banho. Um filho de 14 anos. Falei, então vamos confrontar seu filho. Eu não deixo as coisas para trás. Quando o menino foi falar,
ele estava consultando pornografia e as suas maiores pesquisas eram incesto. A pornografia, ela é um buraco sem fundo. Ela vai desencadear algum tipo de sexo bestial, sexo animalístico, qualquer tipo de nojeira e besteira, a pornografia vai desencadear. Desde pedofilia, a zoofilia, a swingers, e tantas outras coisas. E, infelizmente, as pessoas que consultam pornografia, elas têm um senso de mundo totalmente distorcido da realidade. As mulheres que assistem muito filme de pornografia, elas pensam que todo homem é daquele jeito. Antes de dar sequência, eu vou colocar um testemunho de 5 ou 6 minutos de um dos maiores atores de pornografia do mundo, tido como astro na linha de pornografia. É um testemunho chocante, está legendado em inglês, legendado em português, mas está em inglês. Eu preciso de toda a sua atenção para você ler a legenda e impactar um pouco com o que você vai assistir. Se estivermos prontos. Back in the early 80s, I went to California to pursue acting. I was there for about a week and landed a motion picture. And I thought to myself, well, this isn't so hard. And then a couple of months later, there was a writer's strike in Hollywood, union writer's strike, and the whole town shut down. And I, like a lot of actors and florists and cameramen and everything else, started to starve. So I subsidized my income by doing modeling work. And one day a makeup artist handed me her business card and said, "You're cute, and if you ever want to do any nude work, call this number." And I remember being very gracious and said thank you, but of course I was thinking that will ruin my career, so I couldn't do that. Well, about a month after that, I was really starving. I think I had 2 cans, 1 can of little potatoes and 1 can of pork and beans. And I gave in to the temptation, made the phone call, and they said, "Be here at this time." And I showed up, and I made my first adult movie. And it was surprising how easy that was. I jumped on my motorcycle and I had 4 crisp, brand new $100 bills. Riding home thinking, what have I done? But at least I can eat. And I could act and do what they needed, so my phone rang. And pretty soon it started ringing a lot. The allure really was at first money. And then, to be absolutely honest with you, I was a red-blooded young man, and the idolatry really started to creep in with the sex part. Women became idols to me, along with the money. And then a whole new idol, fame. And it was a triple threat at that point. The first year I was in the business, it was just such a whirlwind of newness and influx of cash that it really took me about 1.5 to 2 years where it started to affect me negatively.
The struggles, of course, were always with me the entire time. Being a Christian, knowing I was backsliding, the pain started to really set in of what I was doing. The realization, what I was doing to my family when my mother found out, my grandmother, my brothers, my friends. Shame started to creep in. And I started needing to find a way to bury that pain. And I wasn't hitting my knees enough. So I started to turn to drugs and alcohol. And it started to ruin my relationships and certainly my family relationships as well. God rescued me, plucked me out of that very, very dark place. One day, we'll jump ahead 25 years because that's how long I was in the business. I got into my car after a big movie, and all day long there's people catering to you and anything you need, what can we get you? And so I kind of would play that game of movie star when I was on the set, giving them everything that they wanted. Well, this one particular day, I got in my car, I turned the key, started the vehicle, and drove about 1 block and pulled over and just absolutely broke down and wept. Because I knew I was hurting him so terribly and hurting myself, and I cried out to him in desperation at that point and said, I've had enough, please. Please take me back. And that was a turning point. I felt his love and his forgiveness and his peace. And what came into my mind at that very moment was the story of the prodigal son. And I felt the Spirit say to me, I am running towards you. And that was the turning point. I lost everything that was valuable to me. My wife, my children, my family, my sanity. And he reached down and he picked me up. At that very moment, my life changed. Because if he could save me, he could save anyone. É, 85% de todos os estupradores, eles começaram com um vício de pornografia. O homem, a maioria dos adúlteros, os que adulteram, o fizeram por causa da pornografia. Muitas vezes acontece de ter um vazio muito grande, ele olha para a esposa, ele imagina aquela atriz pornô, e ele nem passa pela cabeça dele que aquilo é uma atriz feita, montada num filme, com cenas repetidas e repetidas, e eles realmente pensam que aquilo são excessos de orgasmos, e é tudo uma grande mentira. Até o tamanho dos órgãos é uma mentira. É muito importante as pessoas pararem para pensar que o mundo está afundado por causa do pecado sexual. Eu vi uma matéria hoje que um casal de gays mataram um filho adotivo porque ele não quis se vestir de menina. No Brasil tivemos agora, recente, a história do menino Juan. E você não viu uma matéria na mídia, porque vem do movimento feminista e dessa ideologia de gênero. O mundo se tornou um grande mundo. A civilização
aparentemente parece que virou um grande cio global. Essa é que é a verdade. Vivemos num grande cio global, tudo gira em torno do prazer sexual. E é de extrema importância que você saiba o problema sério que nós temos hoje com o pecado moral sexual nesse ponto. A partir dos adolescentes, e a partir dos adolescentes também é um absurdo, porque nas pesquisas que você tem na internet, começam a partir de... Eu estou ouvindo o volume saindo aqui, viu, Tiago? Não é do som, eu falei que era volume. Ok? Então, a partir dos 7 anos de idade, já tem crianças consultando pornografia. Agora vamos entender o seguinte. Todos nós devemos saber de uma vez por todas quais são os males do vício do pecado sexual. Existem 2 bichinhos, raposinhas, que desencadeiam todo que é tipo de pecado sexual. Lascívia e masturbação. Lascívia e masturbação é a fundação, é o alicerce da fornicação, da prostituição, do adultério e, inicialmente, da pornografia. Toda fornicação, prostituição, adultério e pornografia, sem sombra de dúvidas, começaram com a lascívia e masturbação. Santidade nunca será importante demais para aqueles que minimizam o prejuízo provocado pela lascívia e a masturbação. Vamos por parte. Masturbação é produzido por lascívia. Então, o que é lascívia? Eis algumas respostas. Eu vou dar as definições bíblicas e as definições do dicionário. Lascívia significa sensualidade, libidinagem, luxúria. Lascívia significa sensualidade, libidinagem e luxúria. Lascívia é uma característica de quem tem despudor, quem tem modos libertinos, libidinosos, quem tem propensão para a sensualidade. Uma pessoa que gosta de ser sensual é uma pessoa lasciva. Lasciva é um substantivo feminino que se refere à qualidade de lascivo. Ok? Lascivo, lascívia. Que tem caráter lascivo, ou seja, que é sensual, libidinoso, sensualidade desregrada. A palavra lascívia está relacionada à palavra volúpia, que significa prazer sexual fora do controle. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da lascívia e dos lascivos. Colossenses 3,5, Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Lá na parte B do texto, lá no finalzinho ele usa a palavra paixão lasciva. E ele também usa, imoralidade sexual, que é a mesma lasciva, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é, na primeira mensagem nós falamos de idolatria sexual. Então, lascívia é chamado na Bíblia de idolatria. Porns vem da palavra grega porneia, da onde surgiu a palavra despir com os olhos. O que Davi fez quando ele caiu? Ele consultou pornografia. Quando ele viu Betseba nua, então ele viu. Houve ali uma porneia. Foi quando aquilo entrou na sua consciência e ali caiu o rei e sucumbiu também a nação. Paulo diz: faça morrer a vossa natureza terrena. Ele usa o termo imoralidade sexual, que é paixão lasciva. O que é o pecado da lascívia?
A palavra grega agora para a palavra lascívia, irmãos, é epitúmio, que significa fixar os olhos em algo irresistivelmente pecaminoso. Epitúmio significa fixar os olhos em algo irresistivelmente pecaminoso. No Velho Testamento, se praticava lascívia somente quando descumpria o último mandamento. E a palavra lascívia está no 10º mandamento: não cobiçarás. Então a lascívia na Bíblia é o mesmo que cobiçar ou concupiscência. E o que é concupiscência? Essa palavra é mais comum para nós na Bíblia, né? Concupiscência da carne. Concupiscência é um substantivo feminino para a palavra cobiça e significa anelo pelos prazeres sexuais. Na versão do Strong é idolatria dos prazeres sexuais. Entendeu por que pornografia é pecado de idolatria? E no dicionário Easton significa desejo pecaminoso por sexo. O sexo não é pecado, gente. O sexo é uma coisa dada por Deus. Sexo, da maneira correta, inclusive ele é recomendado. Deixar de praticá-lo é pecado. É verdade. Você sabia que a Bíblia diz que se você não fizer sexo com sua esposa, você está pecando. A Bíblia diz que o diabo entra. O sexo que é proibido quando somos mais jovens, ele é recomendado e obrigatório depois de casado. O camarada gosta muito e faz pouco. O cara era um garanhão no mundo, na igreja virou. Agora não faz mais sexo com a mulher dele, mas no mundo pegava todas. Agora virou crente, quer saber mais não. Vigia, vaso. Vigia. A Bíblia diz que você não pode ficar muito tempo no seu negócio, que o diabo entra. Agora, existe um problema muito sério de pessoas que não entendem um pouco o que é carne. Carne na Bíblia é sinônimo de queda, de pecado. Tem gente que pensa que ele consegue vencer o pecado ou vencer a carne. Gente, não existe vitória contra pecado. Existe fuga e proteção contra pecado. A Bíblia manda você lutar contra o diabo, mas não manda você correr ou manda você enfrentar, resistir o pecado. Ela manda você resistir o diabo, manda você fugir do pecado. Porque não existe guerra, não existe carne vitoriosa quando ela enfrenta pecado. O caso de José nos mostra. O que é que José fez? Correu porque ele gostava de mulher, meu filho. E porque a mulher era linda, 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 linda. Como é que o senhor sabe? Porque mulher feia não é tentação, é assombração. Mulher feia não tenta ninguém. Se ele correu, é porque a mulher era bonita. E se ele correu, é porque ele estava nas suas últimas instâncias hormonais. Mas o que ele fez? Correu. Existe sim, a Bíblia diz, na sua luta contra o pecado, ainda não resistisse até o sangue. A Bíblia diz que quando você é tentado, Deus lhe ajuda promovendo o escape. Crente não cai, ele vai caindo, quer dizer, vai caindo. Vai caindo. O crente ele tem que entender que existe um processo. Toda queda, muito antes Deus produziu para ele vários meios dele não cair. Ele caiu porque quis. Primeiro que o crente sabe o que é pecado. Então ele vai pecar porque ele quer. Ele não é ignorante. Outra coisa, por exemplo, se alguém me perguntar, pastor, eu vi ali o pastor Cliff dando carona para a morena. A pastora Dani estava junto? Não. Está morto. Ali eu sei que está morto. Morto, capado, jogado no lixo. E ela esquarteja ainda. Se eu vejo um negócio desse, ele está morto por ela e por mim. Irmão, se você me vê do lado da morena, pode separar que é briga. A minha mãe costumava dizer, olha, não fala mal dos meus filhos, eu sei o defeito de todos eles. Quando ela chegava em mim, ela dizia assim, se eu vi o teu filho ali com uma mulher que não é dele, isso é mentira. Viu o teu filho ali vendendo droga, também é mentira.
Viu teu filho fazendo uma tramóia ali. Também é mentira. Viu seu filho brigando com alguém. Não, isso é verdade. Que ela dizia que conhecia todos os filhos. Eu casei virgem. Apesar de ter tido problema com pornografia, eu casei virgem. E eu pensava que depois de casado isso iria melhorar. Não melhora. Porque quando você é iniciado em pornografia, você tem um senso de mundo totalmente distorcido. Você não vai ter prazer. E a única maneira, já vou iniciar antes do término da série, eu vou antecipar você. A primeira e a principal maneira de vencer a pornografia é um arrependimento verdadeiro. Se não tiver, esquece. Tem que ser um arrependimento muito convicto. Senão nem comece. Porque isso é grave, isso é sério. Tem pessoas perdendo empregos, famílias, casas, filhos, por causa desse tipo de situação. Agora, aí alguém fala assim, mas pastor, o senhor não confia nos seus pastores? Não. Sabe por que eu não confio? Porque eu não confio na carne, e ele também não deveria confiar. Quando você diz que você confia em si, você está sendo orgulhoso e arrogante. Confiar na carne é justiça própria. Ninguém pode confiar na sua carne, irmão. Ninguém pode dizer, eu confio em mim, eu me conheço. Então você não se conhece. Você não deveria confiar na sua carne. Você deveria fugir. Ah, mas eu tenho uma criação moral. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não existe gente moralmente suficiente vencedora contra a tentação. Jesus, para ser tentado, orou e jejuou, irmãos. Não existe esse negócio de eu me conheço, isso é orgulho. É pela graça de Deus que estamos de pé. É pelo amor e a misericórdia de Deus que estamos firmes. Então vaza, meu filho. Você tem problema com pornografia? Joga o computador fora até vencer. Desliga, não tem internet no celular. Você não vai conseguir vencer certas coisas. Ah, pastor, eu tenho problema com internet. Então tem internet para quê? Quem tem problema com droga não pode ter contato com droga. Não existe esse negócio de dizer, não, eu confio em mim. Não confio em você. E as esposas e os maridos também falam, nem eu. Não, mas não, eu confio no meu marido. No seu marido, você só não confia na carne dele. Eu confio na minha esposa. Irmão, não confie na carne de ninguém, nem na sua. A carne é adâmica, caída, pecaminosa. Vou te dizer uma coisa, eu nunca vi conversão de hormônio. Eu acho que o meu, às vezes, é até endemoniado. Hormônio não se converte. Ele precisa ser mortificado todo dia. Toda manhã, você tem que pegar o Adão, suprimir e falar, fica aí, desgraçado. Corintiano, será? Fica aí. A gente tem que lutar. A Bíblia usa, e eu vou trazer dentro dessa série uma mensagem chamada mortificações da carne. A carne adâmica quer ressuscitar todo dia. Então para com essa conversa de eu confio em mim. Ô amor, você não confia em mim? Eu estou vindo com o meu chefe, estou vindo com o meu vizinho, estou vindo com o Davi, da vizinhança, estou vindo com... Estou vindo com não sei quem e etc. Irmão, para com isso. Não confie em você. Não espere as pessoas desconfiar de você, desconfie você de você. Não confie. Eu não confio. Entendeu? Eu fico atento. Fala, ó o demônio. Sai da cabeça! Satanás! Sai! Lascívia, irmãos, é um pecado que passa meio despercebido dentro da igreja e em grande parte dos cristãos. Mas ele é listado por Paulo, como lemos, como obra da carne. Geralmente a lascívia está relacionada na igreja e nem percebemos. As mulheres ou os homens não percebem que estão sendo lascivos. Lascívia é um pecado imperceptível. Normalmente o marido cuida da lascívia da mulher e a mulher do marido.
É muito importante isso, mas é um pecado grave. A ponto de Paulo falar, não é do reino de Deus. Porque o lascivo, ele defrauda as pessoas, os olhos e a mente. Eu pensei hoje o culto ia ser tão pesado que ia colocar umas fotos de algumas cristãs hoje em dia dentro da igreja. Falei, não, aí é demais. Eu vou em algumas igrejas, irmão, então as mulheres hoje em dia querem vestir a vácuo. Para tirar tem que pegar a tesoura e... Para comprar uma calça de 5 números menor. E hoje, antigamente, as mulheres vestiam umas calças que ia para a cintura. Aí elas ficavam cinturadinhas, podia até ser gordinha, mas tinha cintura. Hoje não. As calças baixas, assim, fica aquele pansão de caminhoneiro assim. E homem, gente, homem é um negócio engraçado, porque o homem, depois de velho, isso aqui vai para frente, isso aqui vai para trás. Aí ele fica andando assim, aquela cueca fedida com um pontinho de xixi assim na conta. Ô, irmão, também nenhuma mulher aguenta essa vida louca, não, meu filho. Ajuda! Vai lavar essa tanga fedida, joga esse demônio no lixo. Aquela cueca velha caída, aquele cofrão assim, e andando dentro de casa. Quem aguenta uma desgraça dessa? Vai falar, pastor, eu não sinto mais desejo pelo meu marido. Falei, irmã, ninguém. Quem sente desejo por uma coisa dessa? Ô, irmão, ajuda. Seja um gordinho bonitinho, cheirosinho, apertadinho. E aí, a gente tem que entender isso, gente. Decotes enormes que expõem seios e costas. A mulher precisa entender que o cérebro, o campo dos prazeres do homem é ativado com os olhos. Isso é muito importante. A sensualidade, irmão, ela entrou no meio do povo de Deus. E existe uma coisa muito séria e grave com isso. Ó, pastor, o senhor vai dar uma de Deus e amor? Não. Eu vou falar o que a Bíblia manda. Isso é muito importante. O que nós vamos falar aqui hoje. Isso é sério, grave. 1 Coríntios 6, versículo 20. Paulo diz assim, porque fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Agora eu te pergunto, qual é o objetivo de uma mulher, casada ou solteira, querer ser a sexy? Dura quando tem umas velhas, querer ser novinha, andar feita afilhada, né? Te acha, mulher? Umas velhas, se já ouviu umas velhas, faz biquinho na internet. E põe um versículo bíblico embaixo. Mas quem aguenta esses crentes hoje em dia? Umas velhas? E põe... Ah, gente, por favor. Então veja, quem está sexy desperta qual natureza de pensamentos ou sentimentos? Responde essas perguntas para si. Aí, pastor, isso é machismo. Aí continua assim, vai pensando desse jeito. Tem um monte de casamentos que foram destruídos por causa desse pensamento assim. Que a gente não deve ficar dizendo como a pessoa tem que se vestir. Eu não vou dizer o que você tem que vestir, eu só vou dizer o que você não deve. E não vou dizer o que tipo de roupa. Existe uma coisa que chama bom senso. Homens que fazem questão de mostrar seus corpos, não sabem. Não é porque eu sou gordinho, estou com inveja dos magrinhos, totozinho. Não. Eu te garanto que a minha máquina de lavar é mais cara do que um tanquinho. Mas eu já fui novinho, totozinho também. E nem por isso, irmão, eu andava por aí defraudando ninguém. Eu era um chato na igreja. Eu não quis... Essa aqui, ó, fala que mulher metida. Ui, só que quem não conhece a minha santa esposa, não sabe que ela é uma pessoa tímida. Ela é na dela, ela é fechada, no sentido de ser
resguardada. Eu prefiro ela ser assim do que muito amada também. Mas é o jeitinho dela, uma pessoa maravilhosa, extremamente humilde, mas é o jeitinho dela. Só que como ela tem um nariz pontudo, eu pensava que ela era metida. Uma mulher desgraçada, metida, nojenta. Aí, quem desdenha muito, quando você fica com muita raiva de uma pessoa, por que você odeia tanto essa pessoa? Por nada. Complicado, hein? É delicado esse tipo de coisa. Então, nós devemos tomar muito cuidado nessa questão. Eu pergunto, a moda agora é homem usarem calças apertadinhas, só falta estar lá escrito, marca Zezé de Camargo Luciano. Não, marca Zezé de Camargo. Porque a mulher de calça apertada é feia. Agora o homem de calça apertada é pior, porque ele se esquece que o homem tem uma protuberância que a mulher não tem. Agora eu estou vendo pastores, líderes jovens pregando com a calça muito coladinha. Mas muito, e prega na igreja, assim. Rapaz, uma coisa ridícula. São mulheres com uma calça vestida a vácuo, homens querendo mostrar seu bíceps, seu não sei o quê, eu prefiro mostrar o pânceps. Os caras, não, quem gosta muito do corpo é gay. Por isso que numa pesquisa feita nas academias, 78% daqueles caras muito vaidosos com corpo são homossexuais. Te toma atento, macho! Então os caras ficam... E as mulheres acham normal, as esposas acham normal, Fauja. Os maridos saírem na rua se mostrando para as mulheres. Olha para o teu marido e fala, tu não te acha, não? Tu está pensando que tu é quem? Tu acha que eu não estou sacando a sua, playboy? Mas fala assim para ele ficar com aquela vergonha. Que foi? Que foi nada, rapaz? Tô te vendo. Porque e o homem, depois dos 40, ele acha que ele tem 20. Vira garotinho. Uns velho bobão, besta. Besta, bobo. Que fica com as vaidades de adolescente. Rapaz, tu tem que pagar a conta, rapaz. Cuidar da tua mulher, seu cidadão. Fica com essas coisas, essa moda no mundo, essa lascívia do mundo, essa podridão do mundo que está destruindo casamento, destruindo família. Quer ser vaidoso? Fica pelado para tua mulher e sube na lâmpada e fica... Faça isso! Por que tu não é vaidoso com a tua mulher? Se até Saul dançou e cantou pelado e orou em língua, por que tu não faz isso? Não, mas com a mulher é um leãozinho, é tímido, amor, sou tímido, desliga a luz. Eu não entendo essas coisas, eu queria entender. Você queria? Eu acho muito estranho isso na igreja. Eu não me acostumo com a sensualidade dos crentes. Não vou me acostumar. Por que eu não vou me acostumar? Porque eu vi como o pecado sexual destruiu a minha família. Eu passei a minha vida estudando, aprendendo com os erros dos outros, aconselhando. Já pensei em montar um site para ajudar pessoas com esse problema, que hoje é tanta gente viciada em pornografia, mas também é mais uma coisa para eu cuidar dentre tantas. Então eu não vou me acostumar, eu ir numa igreja, aqui pelo menos o povo é bem comportado, mas tem lugares que eu vou ir só Jesus na causa. Um dia eu estava pregando em Fortaleza, havia umas 15 mil pessoas, estava Josiane e Eixla que estava cantando, comecei a pregar. De repente a cadeira estava vazia, não tinha ninguém sentado. Uma irmã saiu lá do poço do abismo do Apolion e sentou na minha frente e começou aquele trança-pé na minha frente, para lá, para cá, para lá, para cá. Eu tirei o paletó, falei, irmãos, dá licença. Na frente de 15 mil pessoas, eu fui lá, querida, eu preciso pregar. Posso pôr em cima de suas pernas? Está dando para ver tudo. E coloquei em cima das pernas dela. Pensa, a mulher, acho que fez xixi na calça, cocô na calça, porque nem no banheiro ela foi mais, tanta vergonha. Mas ela não precisava passar essa vergonha. Agora, eu já suspeito que aquela irmã, a gente não pode julgar, mas
Como é que não julga? A mulher não estava lá, sentou e ficou lá. Igual aquele filme que a mulher lá, Sharon Stone, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Irmão, eu não confio na minha cara, eu tinha que pregar, eu já estava suando. E não era do poder de Deus, não. Eu tive que calar a boca do Satanás que estava ali. Eu realmente não vou me acostumar e não me acostumo com sensualidade dentro da igreja. E sensualidade não está ligada a estilo de roupa. Tem calça que é mais decente do que saias. Não, na minha igreja não usa calça, mas é uns vestidos. É uma saia com uns rachados enormes, uma saia que denota certinho o corpo. Se passa na rua uma mulher de calça e uma com aquele vestido que vai a igrejas supostamente conservadoras, os povos vão olhar para aquela mulher. Então não é a roupa ou o estilo da roupa e etc. É a sensualidade. Tem irmãs que são sexy porque querem, mesmo que a roupa seja decente, elas querem ser sexys. E ser sexy para um homem que não é seu é lascívia. Ser sexy para uma mulher que não é sua é lascívia. Lascívia é sensualidade. É um pecado. Por quê? É gerar na mente de uma pessoa um pecado que ela não tem ainda. Ou seja, lascívia produz pecado no outro. É fazer outra pessoa tropeçar. É grave, gente. É grave. Eu sei, irmãos, eu entendo. Quem não quer mostrar que seu corpo é bonito? Eu entendo disso. Agora presta atenção. Irmãos, é normal isso dentro da igreja? Tem como? É normal, a sociedade aceita. Nem todos também, diga-se de passagem. Tem certos trabalhos que não podem entrar com determinadas roupas. Ok? Nós devemos pensar que dentro da igreja tem tudo que é tipo de gente. Aquele marido que nunca quis vir na igreja, o cara já é um jaguar. Chegou na igreja, está aquela irmã que é amiga da esposa. Ele já olha assim, aquela irmã, opa, essa igreja é boa demais. Vou vir direto nesse culto aqui. É isso que tem acontecido, meus irmãos. Nós devemos tomar muito cuidado para sermos luz. Eu não estou aqui para dizer o que você deve se vestir, mas a mulher, quando ela se veste, ela deve olhar na frente do espelho e fazer assim, para ver se não tem um cofrinho aqui, ou fazer assim, para ver se não tem um aqui. É simples, são coisas básicas. Coisas simples que você vai ver que você não vai chamar atenção para o seu corpo, não vai chamar atenção para a sua vida, não vai chamar atenção para um corpo que não te pertence, diga-se de passagem, que pertence a Deus, em primeiro lugar, e pertence ao seu cônjuge. E vire, mexa. Mulher não pode aceitar marido para lá e para cá com roupinha, blusinha coladinha. Mas tem mulher que gosta de exibir o garotão. Vai. Você vai ver o que é que vai virar isso aí. Irmão, cuida do que é seu. Cuida do que Deus te deu. Lascívia é coisa séria, não é brincadeira. Nós não estamos brincando. Esse negócio descambou para uma coisa absurda hoje no mundo. Descambou para uma coisa absurda. A sensualidade dominou o mundo. Dominou as redes sociais, dominou tudo. É terrível isso. Olha, para você entender o que eu estou falando, veja o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 5, por favor. Olha o que Paulo fala, vamos entender. Cada um de vós saiba viver com o seu próprio cônjuge em santidade. Porque a Bíblia está falando assim, eu não vou me meter no que você faz em quatro paredes, contanto que seja bíblico, se virem. Ok? Cada um sabe, a sua mente tem uma consciência espiritual. Então saiba conviver com o seu próprio corpo, não dominados pelas. A palavra paixão ali é paixões de desejo sem controle. Desejo sem controle é lascívia.
à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Então nós vemos muita modinha entrando dentro da igreja. Absurdo isso. É terrível. Eu não vou me conformar com isso. Muitos, em 4 paredes, também têm feito de tudo para satisfazer o seu cônjuge, ao medo de perder, né? Filmes pornôs, revistas, novelas, objetos, fantasias. Amor, veste bombeiro para mim. A mulher tem uma fantasia com o bombeiro, você satisfaz a fantasia do bombeiro. Nunca tem um amigo bombeiro, irmão. Não, o povo não entendeu ainda o que é fantasia. Vou ter que falar, desenhar. Então vou desenhar. O marido tem fantasia com enfermeira. Ele não pode ser internado nunca. Amor, veste enfermeira, veste não sei o quê, veste de aeromoça. Você imaginou? Não é você que ele está vendo. Você não é enfermeira. Você não é bombeiro. Raios! Você não é aeromoça. Ou talvez alguns são. Ai, amor, se veste assim, acolá. Ai, mas não é para esquentar. Eu vou esquentar até o lombo, viu, ovelha? Vou te dizer uma coisa, tu não consegue se satisfazer com teu marido, tem algo de errado, é os filmes pornô, porque você vê aquilo e você quer que a sua esposa seja aquele negócio. Eu fico vendo os maridos que põem as mulheres para assistir filme pornô. Quando ela vai olhar para ele e ver o negócio, ela fala, ih! Cara, tu está cavando tua cova, você não está percebendo isso não? Tem gente que não sacou ainda como esse negócio é uma coisa do diabo para destruir a família. Para destruir a consciência e a mente da pessoa. Fantasia, meu irmão. Fala para sua mulher se vestir dela, se produzir para você. Não fantasia. Não vou ver um filme pornô para apimentar. Vou pôr pimenta no teu olho. Desde quando você precisa... Mas não dá para pregar com esses dois aqui na frente, não. Desde quando você precisa apimentar alguma coisa, rapaz? Vai orar a Deus, ô santo. Vai se converter. Isso é coisa de pagão. Olha o que a Bíblia falaria. Isso é coisa de mundano. A Bíblia diz que essas coisas é coisa do mundo. É hedonismo. Você sabe o que é hedonismo? É o desejo, é o culto ao sexo. Por isso que pornografia é idolatria, não é do reino de Deus. Isso é hedonismo, meu irmão. Vou apimentar. Olha, tem muitas maneiras de você ter um relacionamento sexual saudável. Primeiro deles, acaba com a masturbação e a pornografia. Porque o corpo por si só tem vontades físicas. Então ele vai pedir. Ele não está pedindo porque tem algo de errado. Não, pastor, mas tem gente que está doente. Não estou falando disso, você está entendendo o que eu estou falando? Você não é criança. Mas é óbvio que se não tem vício de masturbação ou pornografia, automaticamente o corpo terá necessidades. Planeje o seu dia. Entendeu? Planeje. O pecado sexual, irmão, ele é um buraco sem fundo. Ele não tem volta. Se você entrar nesse mundo, você vai destruir a sua mente, sua consciência, sua cabeça, sua família, seus filhos, você vai perder tudo. Vigia. Não fica alimentando esse tipo de coisa. Oi, amor, você quer que eu me vista de quê? Olha, eu quero você pelada! Assim que é bom! Sabe, irmãos, a gente fala de uma maneira assim porque o assunto é pesado. Mas o que eu estou falando é grave. É sério. Ô, amor, veste de... Não sei, não sou isso. Você casou com fulano. Eu conheci um pastor... Muitos anos atrás, não vou falar o nome dele, é claro,
mas ele era muito, muito, muito engraçado. Mais engraçado que o Cláudio Duarte. E do que o Galdino. E esse pastor, eu fui na casa dele uma vez, ele estava sentado com a esposa, ele é muita idade, ele usa peruca, já começa engraçado aí. Então, se olhar para a peruca, quando ele suava, ela ficava, ela arrepiava. Gente, era muito engraçado. Um dia eu estava lá na mesa, estava eu, Cristiano Neto, esse pastor, ele olhou, pastor, olha para essa mulher. A coisa mais desgraçada da vida é você olhar para essa mulher e ver como que ela ficou velha. E ele brincava, um brincava com a outra. Olha, usa dentadura, pastor. Aqui ela está bonitinha, mas vai dormir, ela tira a dentadura, põe dentro do copo e vem, dá beijo. Pastor, como é que a gente descobre um negócio desse depois de tantos anos de casado? Aí ela olhava, ele falou, mas pastor, a pior coisa é quando eu olho no espelho e vejo que eu estou pior do que ela. Pastor, como é que essa mulher pode amar um velho buchento igual esse, eu? Gente, eu ria, que eu chorava de rir. Mas existe uma coisa na família, no casamento, que você precisa entender. Uma das maiores belezas do casamento é quando ambos envelhecem juntos, descobrem seus defeitos, seus problemas, suas celulites novas, seus pneuzinhos novos, seus pão com banha. Como é que você esfregava na frigideira assim? E fala assim, caramba, eu continuo te amar. Agora, quando você vê maridos que começam a pôr defeito em esposas começam a pôr defeito no físico do marido, eles estão tendo outros padrões que não são de Deus. Eles andaram vendo, assistindo ou analisando outras coisas. O casamento possui algumas leis. Eu sempre ensino isso quando eu vou pregar em casamento. Uma delas é a lei da nudez. Ambos perceberam que estavam nus. Nudez é uma coisa necessária no casamento. Os defeitos físicos são necessários. Eles vão passar, irmão, porque é normal. Ok? É normal. Não fique alimentando lascívia no seu casamento, alimentando mundanismo no seu casamento. Agora, a vaidadezinha normal, malhar, cuidar do corpo, bacana. Quem sai ganhando é os maridos e as esposas. Ótimo. Eu fico maravilhado quando eu vejo gente correndo e falar, isso aí, vai! Veja comigo, Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. É muito hedonismo. Tomem cuidado. É muito hedonismo. Em suma, tudo que está em seu coração, que já não foi para a ação, é lascívia. Então, os pensamentos podem ser lascivos e as ações podem ser ações lascivas, se ambos forem ligados a, vamos lá, pensamentos ou ações lascivas, se ambos forem ligados a adultério, pornografia, prostituição, cobiçar para o efeito sexual e masturbação. Por que masturbação é um pecado de lascívia? A pergunta é capciosa, é sério, mas pense comigo, ela vai se tornar engraçada se você imaginar a resposta. Por que masturbação é lasciva? Responda você. No que você pensa? Jesus? Você lê a Bíblia? Você põe um hino? Cruz? Paulo? Coliseu? Cristãos perseguidos? Deve ser, não é possível. Eu quero ver o cidadão que masturba sem ser lascivo. Lascívia é exatamente, a lascívia ela é desde pensamentos a atos. São pensamentos libidinosos, pensamentos lascivos, a atos lascivos. A masturbação
ela produz um filme. Com certeza quem faz parte desse filme não é sua esposa, não é seu marido. Se você não é casado, piorou ainda. Porque o jovem que não é casado, ele sofre para mais de metro. As menininhas provocam. Você vê lá o Buzz Doors. Tudo, o mundo provoca. Você imagina o jovem chega em casa, ai meu Deus do céu! Ele entra em pânico. Porque ele não tem coragem de fazer. Os que não têm. Mas ele vai lá e se afunda na lascívia. E os homens casados que deixam as esposas na cama para se masturbarem. Isso acontece, pessoal, mas claro que acontece, porque... Quem aqui tem mais de 13 anos? É pouco. As crianças aí. Gente, o que eu vou falar é importante. Mas também não é segredo para essas crianças hoje. Os adolescentes não é. Ainda mais depois da era Game of Thrones. Depois de Game of Thrones não tem mais nada que é tabu. Entenda, a mão ou o dedo, ou seja lá o que for, exercem mais força de fricção do que qualquer órgão. Nenhum homem consegue exercer a velocidade que a mulher precisa e ela consegue com a mão. Nenhuma mulher consegue exercer a pressão de força que a própria mão do homem consegue. Por isso que o homem prefere, em muitos casos, usar da masturbação, e a mulher também, do que o sexo. Porque ele sabe a hora de exercer, de acelerar, de parar, ele consegue. Isso é diabólico. Isso está destruindo o casamento. Tem gente que acha isso normal. Porque o sexo foi feito, uma das coisas, para a santificação do casal. Você sabia que o casal, quando faz sexo, ambos se santificam? Irmão, faça isso, de vez em quando, pelo menos. Isso é importante. Veja, masturbação é lascívia por causa da concupiscência. Uma simples razão lógica. Desejo pecaminoso, fantasias, alimentadas por situações que você nunca vai ter condição de ter. Mas na sua mente você produz. Não precisa perguntar o porquê masturbação é um pecado grave. Se masturbação é pornografia imaginária, hoje o diabo tem milhares de meios para estimular a masturbação. Uma das coisas que a pornografia faz é estimular a masturbação. Mas a masturbação por si só é uma pornografia imaginária. Porneia. Despir com os olhos. Hoje, consequentemente, quem faz uso da masturbação faz uso da pornografia. Para muitos que fazem uso do pecado sexual, essa vida imaginária gira quase que exclusivamente em torno de sexo. E em seu mundo de fantasia sexual, tudo acontece exatamente como ele imagina. Protegendo o coração. Entenda uma coisa. Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra coração, ela não está falando do músculo, ela está falando da consciência. Diga amém. Portanto, a primeira coisa que nós devemos aprender em nossa vida é que nossa vida cristã começa e termina no coração. Como imaginou na sua alma, na sua consciência, assim será. Cada ação que uma pessoa pratica pode ser, em última análise, rastreada até o seu coração. Vamos ver o que Jesus fala desse terrível pecado silencioso que se esconde em nossos pensamentos, né? A lascívia. Mateus 5, 27 ao 30. Vamos ler 27 ao 30. Não adulterarás. Não, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aqui está falando de um ato lascivo.
Agora vamos ver de um pensamento lascivo. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar uma mulher com pensamento lascivo, intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério, porque ele olhou, imaginou, despiu ela e etc. É isso que Jesus está falando. Agora veja, em diante, o que acontece? Verso 30. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lance-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um de seus membros do que todo o corpo ser lançado no inferno. Deixa eu explicar um negócio. Uma vez na igreja do meu pai, um irmão, não vou falar o nome dele, ele cortou o negócio. E jogou fora. Quase morreu. Porque ele interpretou isso assim. Mas deixa-me te explicar o que é esse pessoal. Se o seu celular está te levando para o inferno, joga ele fora. Se o computador está te levando para o inferno, não use. Se é televisão, não use. Na realidade, imagine se uma caixa d'água tem um sapo morto lá dentro, adianta fechar a torneira? Ou seja, adianta trocar água? Qual é o problema da caixa d'água? Então tem gente que é assim, também não falo mais nada, mas o sapo está morto lá no coração. Não é a torneira, às vezes, que tem que ficar fechada, é o coração que tem que ser limpo. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, é exatamente isso. Não é algum membro do seu corpo, tem coisa que está fazendo o membro do corpo pecar. Essa coisa você deve arrancar da sua vida. O que estimula o seu libido sexual, o seu pecado sexual, sua imaginação, o que está estimulando? Isso você deve evitar até que haja uma profunda cura. Veja, por favor, Hebreus 13:4, por gentileza. O que a Bíblia Sagrada nos fala sobre isso? Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porque Deus, agora leia em voz alta isso aí, porque Deus julgará os imorais, lascivos e adúlteros. Gente, o que a gente anda vivendo como cristão? O que a gente anda lendo? Eu não sei qual parte da Bíblia você leu até hoje na sua vida cristã, mas essas coisas não estão em caixinha de promessa. Eu não estou lendo Levítico, Deuteronômio, eu estou lendo a graça, o Novo Testamento, a nova aliança. Olha o que você leu comigo. Deus julgará os imorais e adúlteros. Ah, mas eu estou feliz. No pecado o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Não confunda felicidade com prazer. Prazer é algo momentâneo. Agora, que julgamento seria esse? Porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus vai julgar os imorais, no caso os lascivos, e os adúlteros. Mas qual é o julgamento? De que tipo de julgamento a Bíblia está falando? Vamos ver. Apocalipse 7, versículo 8. Diz assim, o vencedor herdará todas as... Apocalipse 7, 8? Tá, 7, 8. Bom, não, meu Deus, sangue e fogo. É 21, versos 7 e 8. Jesus, em tua presença, é o ninho que contemplamos sua face. Aí. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Olha o que a Bíblia diz. Porém, quanto aos covardes, a Bíblia está dizendo ali, covardes. Já te digo o que são esses covardes ou tímidos. Covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, está bruxos ali? Ocultistas, idólatras, pornografia é o quê? E todos os mentirosos. Agora, olha o que você está lendo. Isso aqui é uma promessa, viu, gente? A gente só pega a promessa boa, mas isso aqui é uma promessa.
a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Essa é a segunda morte. Só uma observação, o covarde ou o tímido que está ali, não são os envergonhados ou os timidozinhos, são os que se envergonham da palavra de Deus e se recusam de testemunhar a Cristo por vergonha. Ok? É aquela pessoa que tem vergonha de Cristo, é tímido e não testemunha. Nesse sentido, ok? É sério ou não é? Veja o que Paulo fala mais um pouco sobre esse julgamento, 1 Coríntios 6, do verso 9 ao 10. Eu vou ler o texto, não vou fazer comentário, porque agora tem uma lei que prende. Então eles vão ter que prender toda a Bíblia e jogar fora. Então eu só vou ler o texto e não vou tecer comentários sobre o texto. Vamos ler em voz alta. Bíblia, gente. Diga comigo, Bíblia. Mais alto. Então agora você está vendo qual é o julgamento que Deus vai julgar. É duro, eu sei que é duro, mas seja honesto. Para ser crente, deve praticar coisas. E honestamente, é difícil ser crente, porque para ser crente você não pode praticar essas coisas. Mas vamos ser honestos, gente de bem precisa de Bíblia para não ser isso aqui? Vamos ler de novo, verso 9 e 10. Porque você não precisa ser crente, tá bom? Vamos lá. É claro que tem coisas aí que para o mundo é normal, mas eu quero que você entenda que isso é cristianismo, irmão. Vamos parar de minimizar as escrituras. Isso é cristianismo. Ficar enganando as pessoas, sendo estelionato, dando cheque sem fundo, estelionato e etc. Ô irmão, cresça. Cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Eu quero concluir aqui lhe dizendo uma coisa muito importante, tá? Uma coisa muito importante. Ai, Juliana, eu não vou ler isso não, tá? A palavra é pesada. Alguém mandou uma mensagem aqui, não vou ler não. Como todos os outros pecados, a única maneira de vencer a lascívia e a masturbação é reconhecendo que tem problema com isso. Deve reconhecer que isso não é normal. Deve desesperadamente pedir ajuda ao Senhor para que limpe seus pensamentos. Agora, eu vou pedir que os líderes de jovens e adolescentes continuem depois nas suas redes, uma linguagem mais para eles, falando sobre o tema, porque esse é um problema sério entre os jovens e adolescentes. Agora, os pais, vocês devem se conectar com seus filhos, as mães com as filhas, os pais com os filhos, e tocar no assunto, porque se o seu filho crescer viciado em lascívia, ele terá uma visão distorcida da realidade do que é casamento. Ele não vai conseguir amar com amor eros, ele pode até amar com amor ágape, mas o eros, que é o amor sexual, ele não vai conseguir. Ele pode ver a esposa dele como um objeto. Tem que tocar no assunto. Tem que tocar. É grave, irmãos. Os maridos precisam reconhecer, pedir ajuda. Peça ajuda. Você precisa voltar a amar a sua esposa com amor eros. Tem mulher que fica brava de eu pregar isso, ela devia levantar a mão para o céu e aplaudir a Jesus. Porque ao que seu marido melhorar, você que vai ter que, ai, Jesus, pastor, fala alguma coisa, como não para.
A gente brinca porque o assunto é pesado. Mas dentro dessa série de pecado sexual, hoje falamos sobre masturbação e lascívia, e nós temos coisas sérias para continuar falando. Os irmãos não podem perder. Isso vai melhorar seu casamento, sua relação entre marido e esposa e também entre pais e filhos. Ok? Provavelmente na próxima série nós vamos lidar entre pais e filhos, conectando sobre essa questão. Como lidar com filhos que defraudam meninas, ou meninas que defraudam meninos, e etc. E vai levando, e a coisa vai ficando grave, ok? Nós precisamos mudar. Vamos orar um pouquinho? would play its gentle tune beneath the rising silver moon. Through the fields of amber and gold, stories of our love unfold. The evening breeze, a silent song, reminds me what